Queria agradecer o Esper por ter me convidado aqui para vir na Faculdade de Medicina. Há muito tempo que eu já estava querendo ser convidado, mas tinha que ser o Esper, obviamente. E quase que não deu tempo, né? Podia ter morrido antes, né? Mas ainda bem que deu tempo. Bem, o tópico que eu tinha escolhido da aula, na realidade, era falar sobre células efetoras CD8 e células efetoras de memória, mas eu acho que, devido ao tempo, eu acho que eu vou falar só sobre a primeira parte, que são células efetoras CD8. Tá? Esse nosso trabalho ele é parte do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias em Vacina. Esse é um instituto virtual que tem várias instituições no Brasil, universidades federais, estaduais e também institutos de pesquisa. Tá? Nós trabalhamos com doenças que são endêmicas do Brasil, principalmente, tá? E nós temos uma plataforma de desenvolvimento de vetores recombinantes, proteínas recombinantes, DNA plasmidial, vírus recombinantes e vírus quimérico. E nós trabalhamos até hoje, basicamente, em modelos experimentais e nunca fizemos experimentos de vacinação em nenhum ser humano. De acordo aqui com a homepage aqui do nosso instituto, nós temos modelos trabalhando no laboratório, mas eu nunca encontrei. Bem, o mecanismo de ação das atuais vacinas, né, se acredita que seja principalmente devido à força e à potência dos anticorpos. Tá? Entretanto, existem patógenos cujos anticorpos não são suficientes. Entre eles, né, o HIV, Plasmodium, que causa malária, Mycobacterium, que causa tuberculose, Leishmania, que causa leishmaniose, e Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. Desses casos, se acredita que poderia se fazer algum tipo de vacina utilizando a resposta imune mediada por linfócitos T, CD4, CD8 e outros tipos. Bem, o que se sabe no caso da resposta imune para os linfócitos T, CD8? Durante muitos anos, durante os últimos 50 anos, se estudou principalmente a resposta imune de linfócitos T, CD8 durante a infecção por vírus comuns, tá certo? Então, durante uma infecção viral comum que todos nós temos todos os dias, você tem uma replicação viral que demora alguns dias e durante esse período a resposta imune sobe e aí o vírus começa a ser eliminado, a resposta imune então depois desce, depois de alguns dias e se estabiliza num patamar diferente do inicial durante um longo período. Tá? Essas diferentes fases de ativação do linfócito T podem ser divididas nas seguintes quer dizer, essas diferentes fases são... Bem, primeiro você tem uma expansão, né, e proliferação dos linfócitos T durante os primeiros dias após a infecção, tá certo? E, nesse momento, você gera uma quantidade enorme de células efetoras. Essas células vão para todos os tecidos, começam a eliminar o patógeno, né? E aí, depois que eles terminam, eles vão para todos os tecidos, e nesses tecidos, então, eles exercem sua função, os linfócitos TCD8, que é matar as células infectadas e produzir citocinas altamente ativas, como interferon gama, TNF e quimiocinas. Tá? Depois que eles eliminam, então, o patógeno, você vem para uma fase chamada de contração da resposta imune e depois o estabelecimento da memória imunológica. Essa memória imunológica ela se estabelece e fica durante anos e anos e serve para que você, quando tem um contato de novo com esse mesmo patógeno, você seja capaz de responder melhor e mais rápido. Tá? Então, durante esse período também de resposta imune, você tem uma série de moléculas que são moduladas durante esse período, sejam elas moléculas de superfície, sejam elas citocinas, tá? E elas são moduladas ao longo da maturação do linfócito T. Tá?
E esses estudos, então, sobre a resposta imune a infecções virais comuns, né, foi a base do Prêmio Nobel de Medicina de 1996 para Peter Doig e Zinkernagel. A questão é que esses vírus que a gente tem todos os dias e que cura, eles nunca vão ser a base para você fazer um curso como esse, por exemplo. Claro, porque a gente cura essas doenças e pouco se preocupa com elas, então, na realidade, eles não são motivo de estudos e nem são problemas de saúde pública, exceto quando você tem epidemias, como do vírus da gripe, etc. e tal, tá? Entretanto, uma série de outros vírus e patógenos estabelecem infecções crônicas, tá? E, nesse caso aqui, tem alguns exemplos, que é o vírus do HIV, né? Tem o Mycobacterium, que causa tuberculose, que é uma bactéria intracelular, e o Trypanosoma cruzi, que é um parasita intracelular. Então, quer dizer, obviamente que o motivo desse curso é o HIV, que é um vírus crônico, do qual o sistema imune não é capaz de sozinho lidar com ele e eliminar do jeito que faz com os patógenos ou convencionais, com os vírus convencionais. Então, qual o papel do linfócito CD8 durante essas infecções crônicas, né? Você poderia dizer, bem, talvez não seja nenhum, afinal de contas, se você não consegue curar essa infecção, vai ver que você nem tem resposta CD8. Mas isso não é realidade. Aqui é uma infecção de macacos com SV, eles têm a viremia, depois eles controlam parcialmente a viremia, e essa viremia se mantém durante um longo período, até que esses macacos, então, vão morrer de uma doença semelhante à AIDS. Se você remove os linfócitos TCD8, a coisa piora muito. Eles não são capazes de conter a viremia aguda, os níveis de vírus vão 3 logs acima, e esses macacos morrem rapidamente. Isso demonstra diretamente que os linfócitos CD8 mantêm essa viremia sob algum controle, apesar de não ser capaz de eliminar o vírus completamente. Então, você tem uma resposta de CD8, entretanto, ela não é suficiente para eliminar o patógeno, tá? A mesma coisa você observa no caso da tuberculose. Se você depleta os macacos de linfócitos CD8, os macacos que normalmente controlavam a tuberculose, eles passam a ficar altamente suscetíveis, apresentam um grande número de bacilos no pulmão e, eventualmente, vão morrer. Portanto, mesmo no caso de uma infecção crônica por tuberculose, você tem um controle, tá certo? Ou seja, não é nem infecção crônica, porque esses animais são vacinados com BCG, você tem um controle, mas esse controle é perdido na medida em que você remove os linfócitos CD8. Tá? No caso do Trypanosoma cruzi, existe um quadro muito semelhante, ou seja, se você infecta animais selvagens ou CD8 deficiente, o que você vê é que os animais selvagens apresentam uma parasitemia, mas em um determinado momento eles passam a curar essa parasitemia e aí reduzem a parasitemia e sobrevivem à infecção. Já os animais deficientes de CD8, eles, quando chegam no pico da parasitemia, eles são incapazes de regredir essa parasitemia se mantém alta, mesmo quando você infecta os camundongos com doses relativamente baixa de Trypanosoma cruzi, e se você acompanha esses animais, eles todos vêm a morrer de doença de Chagas experimental, enquanto que os animais selvagens sobrevivem. Então, quer dizer, apesar de que nas infecções crônicas o linfócito TCD8 é importante e é capaz de manter um certo controle, ao contrário das infecções virais comuns, ele não é capaz de limpar o organismo do patógeno e, portanto, estabelece uma infecção crônica que, eventualmente, pode levar o indivíduo a morrer. E, obviamente, que, atualmente, essas infecções crônicas são o principal alvo dos estudos para o desenvolvimento de drogas e vacinas. Então, né, depois do
dessa introdução, o que nós temos? Bem, durante uma infecção comum, ordinária, de vírus, você tem a indução de linfócitos TCD8 específico, isso leva à resistência e à cura. Por outro lado, após uma infecção com um patógeno que causa uma doença crônica, você tem a indução de células específicas. Se o organismo for suscetível, essas células não são suficientes e ele morre. Se o organismo for resistente, ele sobrevive, mas estabelece uma infecção crônica. Bem, isso é a realidade. Qual é a nossa hipótese, então? Então, nossa hipótese é que a gente tinha uma infecção viral crônica, uma infecção viral comum, que, no caso, a gente escolheu o adenovírus. Depois a gente pode discutir por que motivo, mas o adenovírus é o tipo do vírus que 90% de nós já tivemos contato, nem soubemos, nem reclamamos, e estamos aqui todos assistindo esse curso. Tá? Por outro lado, nós temos o Trypanosoma cruzi, que causa uma infecção crônica, né, que raramente você consegue curar individualmente e que é aquilo que você carrega para o resto da sua vida, se você, bem, em geral. Nossa hipótese é de que essas infecções comuns, elas induziriam uma boa resposta de célula CD8, tá certo? Por outro lado, a infecção crônica induziria uma pobre resposta de célula CD8, e isso que a gente chamou de o bem e o mal, e essa divergência entre o bem e o mal seria a diferença entre você ter uma infecção comum, ordinária, ou uma infecção crônica que você não consegue curar. Bem, como é que a gente abordou isso? Nós comparamos essa resposta com essa resposta para ver se essa nossa hipótese está correta. Bem, para abordar essa hipótese, você precisa de alguns instrumentos. O instrumento que nós utilizamos foi um vírus recombinante, um adenovírus recombinante, tá certo? Que seria o nosso exemplo aqui de infecção viral comum, tá? Exceto que esse adenovírus ele é atenuado, não replica, porque senão você teria um outro patógeno junto com o nosso sistema, e a gente prefere que ele não seja patogênico, tá? E ele precisa, na realidade, expressar o mesmo antígeno que o parasita, para que a gente possa comparar as duas respostas imunes. Então, nós fizemos um vírus recombinante que continha um gene do parasita do T. cruzi, tá? Um gene que expressa um antígeno imunodominante, chamado proteína 2 da superfície de amastigotas, que é o ASP2. Tá? Essa proteína ela é largamente expressa nas formas intracelulares do parasita, tá? E contém 2 epítopos de linfócitos reconhecidos por linfócitos TCD8, um deles restrito pelo H2KK e outro restrito pelo H2KB de camundongos, e esses antígenos epítopos imunodominantes servem para a gente seguir a resposta imune. Então, o que a gente fez? Bem, a gente, pela primeira vez que a gente tem notícia, a gente confrontou o bem e o mal dentro do mesmo animal ao mesmo tempo. Então, esse experimento simples, nunca feito, nós confrontamos a resposta que nós consideramos boa, tá certo? O bem, contra a resposta que nós consideramos o mal, que é a resposta contra o T. cruzi. Nós injetamos os dois ao mesmo tempo, no mesmo camundongo suscetível a, tá? E como controle nós utilizamos animais que foram injetados com um adenovírus que contém um gene não relacionado, tá certo? E infectamos com T. cruzi. Tá? Então, nós deixamos que o sistema imune escolhesse o seu caminho, o bem ou o mal. E nós avaliamos isso através da parasitemia e mortalidade desses animais. No caso, o patógeno é o Trypanosoma cruzi. Bem, e o que nós observamos quando confrontamos o bem com o mal? Os animais que recebem o vírus controle, todos eles apresentam uma alta parasitemia e todos eles morrem da infecção aguda pelo Trypanosoma cruzi antes de 25 dias. Por outro lado, os animais que receberam, ao mesmo tempo, o vírus recombinante, adenovírus recombinante, seja pela via intramuscular, seja pela via subcutânea, eles são capazes de controlar a parasitemia e sobrevivem à infecção letal, fatal.
assim, pela primeira vez que eu tenho notícia, quando você confronta o bem e o mal dentro do mesmo animal, você tem que, como num filme de Hollywood, o bem ganha do mal, tá certo? Essa resposta imune, ela é principalmente mediada por linfócitos T, CD8, porque se a gente depleta os linfócitos T, CD8, os animais que são normalmente resistentes passam a ficar suscetíveis à infecção pelo T. cruzi, tá? Então, essencialmente, nós concluímos que a nossa hipótese estava correta, que nós temos uma resposta boa, que nós temos uma resposta pobre, e que dentro do mesmo animal, se você tem as duas respostas contra o mesmo antígeno, a resposta boa, ela passa por cima da resposta ruim e torna esse animal resistente à infecção. Bem, isso já foi feito como vacina há centenas de anos atrás, mas nunca foi feito ao mesmo tempo, no mesmo animal, dessa forma. Tá? Bem, agora a gente queria saber o que significa isso, o que significa uma boa resposta e uma pobre resposta. Para isso, então, nós comparamos os diferentes grupos de animais, tá? Que são os animais injetados ou com adenovírus controle, ou injetados com adenovírus controle mais infecção com T. cruzi, ou injetados somente com adenovírus recombinante, ou injetados com os dois, o adenovírus recombinante e o Trypanosoma cruzi. Nós comparamos as respostas imunes desses animais no que diz respeito a células T específicas CD8, em termos de frequência, né, utilizando, no caso, o multímeros. Nós determinamos as citocinas, interferon e TNF, a produção de citocinas, a degranulação pela expressão do CD107A, a capacidade proliferativa dessas células em vivo, através da incorporação do BRDU, o estado apoptótico dessas células em vivo, através da marcação com anexina, e o fenótipo de superfície dessas células, nós determinamos em 20 moléculas distintas, e, por último, a sobrevivência em vivo, in vitro, na presença de anti-CD95 e antígeno, e eu vou dizer exatamente por quê depois. Tá? Então, quer dizer, a primeira coisa que nós observamos é que a frequência de células nos animais que são ou infectados ou imunizados, ela é mais ou menos a mesma frequência de células. Ou seja, não é porque você tem uma resposta menor que você deixa de sobreviver. Esses animais aqui todos morrem, esses animais são imunizados, e se você tem os animais imunizados e infectados, eles sobrevivem. Mas, de qualquer forma, os animais infectados apresentam uma resposta considerável, e quando a gente mede as interleucinas, né, que são efetoras, no caso do T. cruzi, que é o interferon e TNF, você tem uma frequência idêntica, muito parecida, de células produtoras de interferon e TNF, tá? E essas células também são capazes de apresentar o marcador de degranulação CD107A, e elas, em geral, são multifuncionais, expressando 2 ou 3 desses marcadores. Tá? Quando nós, então, comparamos com o grupo que recebeu os dois, o adeno e o Trypanosoma cruzi, nós observamos que a principal característica foi um aumento significativo na frequência dos linfócitos T respondedores. Tá? A gente vê 3 a 4 vezes mais células nesses animais, e quando a gente olha as células produtoras de citocinas, essa diferença é um pouco maior, ela passa de 2 para 14, 2 para 14, de 1 para 5, né? E, em termos de funcionalidade, elas continuam mais ou menos com a mesma funcionalidade que a dos animais imunizados ou infectados. Ou seja, a principal característica que a gente observou nos animais que receberam os dois foi uma maior frequência, um maior número de células respondedoras, produtoras de citocinas, e essas células também são altamente citotóxicas em vivo. Bem, esse aumento na frequência, ele poderia ser explicado por 2 razões. Em geral, quando você tem um aumento da frequência de células específicas, se diz assim, bem, essas células proliferaram mais. Então,
Bem, esses aqui são os resultados numéricos, né, em que a gente vê um aumento, né, no número, na frequência de células, seja medida pelo multímero, seja medida pela produção de citocinas ou expressão do CD107A. E quando a gente analisa a funcionalidade dessas células, a maioria das células são multifuncionais, produtoras de interferon e TNF, ou que expressam CD107A, interferon e TNF. Tá? De qualquer forma, a frequência é sempre maior no grupo 4, que recebeu os dois, e ela é mais ou menos igual nos grupos 2 e 3. Ou seja, infecção e imunização são mais ou menos equivalentes em termos de quantidade, e quando você coloca as duas juntas é que você tem um aumento significativo na frequência das células respondedoras. Então, esse aumento, né, em geral, as pessoas pensam, bem, se você tem um aumento é porque elas proliferaram mais, etc. e tal. Então, a gente mediu a frequência dessas células, a proliferação dessas células em vivo. E a gente faz isso pela incorporação de BRDU durante os últimos 7 dias antes de matar o camundongo, e as células que estão proliferando, elas incorporam BRDU, e a gente observa isso depois em cultura, fazendo uma análise por fluorescência. A gente pega as células que são específicas, tá? E analisa a incorporação de BRDU somente nas células específicas. Portanto, a gente vê uma medida da proliferação em vivo dessas células. O que nós observamos foi que no grupo infectado e imunizado, há mais ou menos a mesma frequência de células proliferando. E no grupo que é só imunizado, você tem uma frequência menor. Ou seja, apesar de você ter o mesmo número de células, mais ou menos aqui, a proliferação aqui é pelo menos 2 vezes maior do que aqui. E apesar de você ter a mesma proliferação aqui e aqui, você tem uma frequência 3 a 4 vezes maior nesse grupo do que esse grupo aqui. Bem, isso não faz sentido. Se as células estão proliferando em grande quantidade, assim, nesses dois casos, por que você tem menos de uma e mais da outra? Bem, se você tem menos ou mais, pode ser devido à sobrevivência dessas células. Então, nós analisamos a apoptose dessas células em vivo, tá? O estado apoptótico dessas células em vivo, pela marcação com anexina 5. Então, nós pegamos essas células aqui e determinamos a frequência da expressão de anexina 5 nessas células. E aí sim, ficou claro que essas células, apesar de proliferarem bem, elas têm uma taxa de células que estão em estado pré-apoptótico muito grande, tá certo? Comparado com os outros grupos, e particularmente com esse grupo aqui, que tem um grande número de células, tem uma boa proliferação e tem uma apoptose muito pequena. Ou seja, a explicação para a acumulação maior das células nesse grupo aqui não é devido à maior proliferação, mas sim à melhor sobrevivência dessas células. Por outro lado, o menor número nesse grupo aqui, a gente explica porque essas células proliferam bem, mas elas morrem bastante, a viabilidade delas é extremamente defeituosa e, com isso, você tem um baixo número de células. Tá? Então, quer dizer, a gente basicamente considerou que era importante não a proliferação, mas sim a sobrevivência das células determinada pela taxa de apoptose. Uma questão importante é se isso era específico para esse epítopo ou se era um fenômeno não específico que atingia todos os outros linfócitos T CD8. Então, para abordar essa questão, nós utilizamos um segundo modelo, que é o C57 Black, em que nós temos não só um epítopo na própria proteína ASP2, mas nós temos um epítopo que é fora da proteína ASP2, que a gente pode seguir e que não deveria ser influenciado, uma vez que o adenovírus não tem esse epítopo. Tá? E o que a gente observa aqui nesse caso é que os animais infectados, eles têm uma resposta contra os dois epítopos, né, que a gente já tinha observado, a resposta maior contra o da ASP2, que é imunodominante, um pouco menor contra o da outra proteína, que é subdominante, mas o que é mais importante é que quando nós injetamos os dois, o adenovírus e o parasita, no mesmo animal,
nós temos um aumento significativo no caso do epítopo da ASP2, que pode ser visto ou pelo tetrâmero ou pelo número de células produtoras de interferon e TNF, mas nós não temos nenhum aumento, na realidade houve uma diminuição na frequência de células contra o epítopo que não está presente na ASP2. Então, assim nós concluímos, né, que esse aumento na frequência de células CD8 ele era específico e não era observado por um epítopo distinto da ASP2, tá certo? Ou seja, era um efeito direto nas células específicas para a ASP2 e não um efeito do tipo citocinas, etc., que poderia agir sobre qualquer outro tipo celular. Bem, se nós tínhamos, então, que essas células têm um estado apoptótico diferente, para explicar esse estado apoptótico da célula completamente diferente entre esses grupos de células, a gente pensou que poderia ser o estado de diferenciação dessas células. E o estado de diferenciação dessas células, obviamente que não é citocinas, que a gente já tinha visto, a gente pensou que poderia ser proteínas de superfície, né, que são expressas diferencialmente ao longo do desenvolvimento da resposta imune. Para isso, nós fizemos o que a gente acha na literatura como sendo o mais completo painel de moléculas de superfície dos linfócitos T. Nós medimos no mesmo linfócito T 20 diferentes moléculas de superfície que podem ser importantes ou para adesão, ou para migração, ou para sinalização dessas células. Tá? Essencialmente, né, não dá para vocês verem tudo assim de uma vez só, mas, essencialmente, muitas das coisas eram iguais e algumas poucas diferentes. Tá certo? O que a gente considerou mais importante foi a diferença aqui do CD95. Você tem uma alta expressão de CD95 nas células do animal infectado e uma baixa ou nenhuma expressão nas células dos animais imunizados. Tá? Quando nós vimos o grupo que é imunizado e infectado, nós vimos que, em geral, ele tem um perfil muito parecido com o do grupo que é só imunizado, e quando a gente olha o CD95 em particular, você vê uma significativa redução na expressão de CD95 quando comparado com o animal infectado. Eu separei alguns desses exemplos aqui para que a gente possa ver. Bem, primeiro, todas as células CD8, seja do animal infectado, do animal imunizado ou do animal imunizado e infectado, elas estão ativadas e expressam um marcador clássico de ativação, que é o CD11A. Tá? Isso aí mostra que elas estão ativadas, que elas são células CD8 que reconheceram antígeno, que proliferaram, fizeram toda a resposta imune convencional. Quando a gente olha o famoso PD1, que as pessoas acham que é a chave para todos os problemas, a gente se decepcionou porque ele é pouco expresso e não tem diferença nenhuma entre os diferentes grupos. Um outro marcador que as pessoas consideram importante de ativação de linfócitos citotóxicos é o KLRG1. Ele é mais ou menos expresso, a expressão é praticamente igual nos animais infectados ou imunizados e aumenta um pouquinho nos animais que são infectados e imunizados, mas a gente não considera que isso é particularmente importante. Tá? Entretanto, quando a gente olha o CD95, é o que a gente achou sistematicamente em diferentes modelos experimentais, diferentes linhagens de camundongo, diferentes modelos de infecção. O CD95 ele é altamente expresso nas células do camundongo infectado. Ele praticamente não é expresso, se comparado com o normal, nas células dos camundongos imunizados. E nos animais que são imunizados e infectados, a expressão é significativamente mais baixa que nos animais somente infectados. Agora, lembrem-se que, durante a resposta imune, ela começa assim e depois vai terminar assim. Então, quer dizer, ele consegue segurar a expressão do CD95 durante a infecção e depois esses animais sobrevivem e aí não tem mais problema. Tá? Então, quer dizer, o CD95 foi assim o grande achado para a gente como sendo a única coisa que poderia explicar a sobrevivência das células. Bem, e o que é o CD95? O que faz o CD95? O CD95 ele se liga no CD95 ligante, tá? E durante o processo de ativação de linfócitos T,
ele exatamente está encaixado na sobrevivência ou na mortalidade das células, e que seria exatamente a possibilidade da explicação do bem e do mal que a gente estava querendo achar. Esse receptor, ele é um protótipo, né, de receptor de morte, tá certo? Ele tem outros membros da família que são o receptor do TNF e o receptor chamado TRAIL, 1 e 2 do TRAIL, e esses 3 receptores, eles estão envolvidos na indução do processo intrínseco de apoptose, tá certo? Ou seja, a ativação desses receptores, em geral, mas nem sempre, levam à apoptose da célula e que poderia, portanto, explicar aquele fenômeno que a gente vê do aumento da apoptose nos linfócitos T dos animais infectados. Bem, para ligar de novo o CD95 à proliferação e à mortalidade das células, nós fizemos uma dupla coloração em que nós marcamos as células com CD95 e com o BRDU, ou com CD95 e com anexina. Então, nós vimos aqui que as frequências são diferentes de células, a expressão de CD95 é bem diferente entre as 3 populações de células, e quando a gente olha para a incorporação de BRDU, ou seja, a proliferação das células, a gente vê que as células que estão proliferando são as células CD95 positivas, tá? Ou CD95 negativas, dependendo dos camundongos, tá certo? E quando a gente olha o estado pré-apoptótico dessas células pela anexina 5, a gente vê que as células que de fato estão morrendo são as células CD95 positivas, tá? Que estão em estado pré-apoptóticos. Portanto, ele liga o CD95 tanto às células que estão proliferando, ou seja, poderia ser só as células CD95 positivas ou negativas, mas são as positivas que proliferam, e são exatamente as positivas que também morrem ou que têm uma tendência maior a morrer, tá certo? Ou seja, de fato, o CD95 está ligado tanto com a proliferação das células, que são as células que estão proliferando, como com a mortalidade das células através da expressão da anexina. A questão era saber se, de fato, essa expressão maior de anexina teria um impacto funcional nessas células, né? Então, a maneira com que se faz normalmente isso é dar o sinal através do CD95, utilizando um anticorpo anti-CD95. E, de fato, quando a gente coloca o anti-CD95 sobre essas células, você vê que as células dos animais infectados somem, morrem, ou seja, elas entram em apoptose e morrem, dependente do anti-CD95. Tá? Já as células dos animais infectados, a maioria delas sobrevivem, e as células dos animais imunizados e infectados, elas são mais ou menos resistentes, mas ainda assim sobra uma quantidade considerável de células que, obviamente, são capazes de efetuar a resposta imune e proteger esse animal. Tá? Outro ensaio que nós fizemos in vitro foi também a da viabilidade dessas células em cultura durante um longo período. Você pega essas células do camundongo, coloca em cultura e deixa durante 6 dias, na ausência ou na presença do antígeno do peptídeo. Tá? E o que a gente observa é que das células dos animais infectados, depois de 6 dias, elas simplesmente desaparecem, e mesmo na presença de antígeno, não faz a menor diferença para elas morrem, portanto, a viabilidade delas está severamente comprometida. Já nos animais infectados, 6 dias de cultura, dos animais imunizados ou imunizados infectados, 6 dias depois, as células continuam lá, e se você coloca o antígeno, elas proliferam, medido aqui pela perda da incorporação, pela perda do CFSE incorporado. Tá? Então, quer dizer, a imunização ela protege as células em termos de sobrevivência e em termos e permite às células que proliferem no caso dela encontrar os antígenos. Já no caso da infecção, essas células têm uma sobrevivência extremamente diminuída e mesmo o antígeno não é capaz de recuperar a sobrevivência delas, portanto, elas são células que estão implacavelmente mortas, quer dizer, assim, não tem muita expectativa de vida. Tá?
Então, baseado nesses estudos, né, nós vemos, então, com o seguinte modelo que explica, ou que pode explicar, o que a gente vê. Tá certo? Então, durante uma resposta no animal infectado, o que você tem é uma alta expressão de CD95 na superfície do linfócito específico. Esses linfócitos passam a apresentar um estado extremamente lábil, né? Ou seja, a viabilidade deles está severamente comprometida, e isso faz com que eles tenham dificuldade de sobrevivência e gerem uma resposta imune, que é o que a gente chama de pobre ou ruim. Tá? Por outro lado, a imunização, que é, no caso, a infecção com adeno, você tem uma resposta imune com baixa expressão de CD95, que faz com que essas células sobrevivam e se mantenham. No caso dos animais que recebem, ao mesmo tempo, o patógeno e a imunização, você primeiro tem um comprometimento dessas células com a expressão de CD95 baixo, que seria assim, o programa que é dado para essa célula, tá? Através da interação com a célula apresentadora de antígeno, e depois, quando ela encontra a célula apresentadora dos antígenos com T-cruze, ela já tem esse programa, tá? E ela pode, então, proliferar e apresentar uma resposta extremamente intensa que vai levar à eliminação do patógeno e à cura da doença de Chagas. Esses animais realmente ficam curados. Eles eliminam o parasita e não entram em nenhum tipo de fase crônica, etc. E tal. Eles realmente, o parasita some. Tá? Então, basicamente, né, o que a gente conseguiu, o que a gente acha que conseguiu, é explicar por que você tem uma infecção crônica e uma infecção comum, e que a interação entre elas pode reverter essa infecção crônica e levar para uma infecção que você é capaz de curar. Ou seja, a gente transforma o T-cruze num vírus comum, entendeu? Não sei se ficou claro, mas pela primeira vez a gente consegue transformar a infecção pelo T-cruze numa infecção viral comum, que o animal tem a doença, ou tem um pouquinho de doença, e depois cura, como se fosse uma gripezinha ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Então, quer dizer, a gente considera que esse achado é importante na medida em que ele demonstra que dificilmente você vai transformar esse animal aqui, né, que é o que todo mundo gostaria, num animal que tem uma boa resposta, porque a resposta dele já tem um programa ruim, e ele vai com esse programa ruim até o final. Já a solução para esse problema é você dar colocar um novo programa nessa célula, que faz com que essa célula tenha um programa positivo, bom, que vai levar à eliminação do patógeno e à cura, no caso da doença de Chagas. Bem, aí vem a questão. O que isso tem a ver com HIV? Afinal de contas, isso é um curso de HIV e não um curso de doença de Chagas. Bem, nós acreditamos que esse mesmo modelo pode ser adaptado perfeitamente para o HIV. Você tem uma infecção boa, de um vírus comum, que é o adenovírus, e tem uma infecção crônica do HIV, tá certo? Né? Nosso modelinho do bem e do mal, essa resposta boa e essa resposta é ruim. Mas a questão é, nunca ninguém fez esses experimentos que a gente fez de imunização e infecção ao mesmo tempo, óbvio. Mas existem evidências de que, como é a resposta durante a infecção, e essa resposta durante a infecção, assim como no caso de doença de Chagas, você tem uma alta expressão, você tem uma alta suscetibilidade dos linfócitos TCD8 à apoptose induzida pelo CD95, exatamente como no caso do T-cruze. Você tem a preservação da citotoxicidade e da produção de citocina, mas quando você ativa essas células com anti-CD95, essas células entram em estado de apoptose e morrem. Tá? É interessante, nesse mesmo indivíduo, eles medem esse mesmo fenômeno para uma célula de uma infecção viral comum, que é do CMV. E você vê que é muito mais baixa a apoptose em relação ao controle do que no caso do HIV. Ou seja, num indivíduo que tem duas respostas imunes, uma que é a boa e outra que é a ruim, a boa é resistente ao anti-CD95 e a má
é altamente suscetível ao anti-CD95. Ou seja, eles fazem, claro, não é o mesmo antígeno, mas dentro do mesmo indivíduo você tem duas células CD8, uma que é alvo do CD95 e outra que não é alvo do CD95, tá? Uma que entra em apoptose e outra que não entra em apoptose, que é exatamente o que a gente propõe e acha no caso do T-Cruz. Ano passado também saiu esse trabalho que mostra exatamente a mesma coisa, ou seja, que as células T do indivíduo, durante a viremia, eles têm alta sensibilidade à apoptose, têm baixa expressão desse fator de sobrevivência, que é o BCL2, e tem uma baixa resposta proliferativa. Ou seja, exatamente o que a gente acha que é uma resposta pobre. Esse outro trabalho que também saiu ano passado mostra que, no caso, do caso do fenótipo das células específicas de linfócitos TCD8 de crianças, você vê uma expressão aumentada do CD95, né, em vários tempos após o nascimento, tá certo? E eles não fazem nada em termos funcionais, mas é bem possível que, baseado nesses estudos aqui, essas células sejam mais suscetíveis à ativação e apoptose mediada pelo CD95. Há 2 dias atrás, eu acho que alguém falou da importância do PD1, mas ele falou também que essas células que são PD1 positiva, elas são altamente suscetíveis à ativação e morte pelo CD95. Ou seja, para a gente, eu acho que o CD95 é muito mais importante, já que ele é um protótipo de receptor de morte, tá? Já o PD1 não. E outra evidência que também vai nesse mesmo sentido é que se você trata macacos com um anticorpo que inibe a interação do CD95 com CD95L, você faz com que os macacos sobrevivam durante mais tempo, tá? Após uma infecção experimental por SV. Isso seria a resposta dos animais e pessoas infectadas. Por outro lado, já é sabido já há mais de 10 anos que a imunização com adeno leva a um alto número de células específicas, tá? A vacinação experimental com adeno leva a um alto número de células específicas e que depois do desafio experimental, esses animais, então, são capazes de controlar a viremia e controlar a eliminação dos linfócitos T, CD4, e isso foi, então, escolhido como a base da primeira tentativa de vacinação de pacientes com HIV. Então, se por um lado é sabido que a resposta do HIV é ruim e a resposta do adenovírus é boa, o que acontece na resposta do animal que recebe o adenovírus e o HIV ao mesmo tempo? Bem, isso também já foi feito e o que se encontrou é exatamente o que a gente esperava, ou seja, que as células dos animais que são imunizados com adenovírus e depois desafiados com esse HIV, elas têm uma melhor propensão e viabilidade, tá certo? Ela tem é preservada o estado dela funcional geral, tá certo? Então, quer dizer, tudo isso corrobora exatamente com o modelo que a gente propõe, né? E baseado, então, em todos esses achados, o que a gente propõe, né, como imunoterapia para o HIV seria a troca da resposta que a gente chama de má, pobre, pela resposta boa. E para se fazer isso, você tem que tirar essa resposta ruim, porque ela já está, que a gente chama de committed para uma resposta ruim, ela já tem um programa ruim. Então, o que a gente propõe é que você tenha um indivíduo infectado, tá? Você submeta ele a um tratamento, né, para que ele perca o vírus, né, a carga viral dele se reduza consideravelmente. Durante esse período do tratamento, você comece a vacinar esse indivíduo e tente trocar essa resposta pobre por uma resposta que a gente chama de boa, que seria, no caso, a resposta do adenovírus, e depois você espera, remove o tratamento e vê o que acontece. Apesar de que já se fez tudo, que é tipo de teste, etc., e tal, com HIV, esse tipo de protocolo nunca foi corrido. Nunca se tentou trocar uma resposta ruim por uma resposta boa. O que se fez, em alguns casos, foi juntamente fazer os dois aqui
para ver se o que acontecia, mas nunca ninguém depois removeu o tratamento, etc. e tal. A minha impressão é que é possível você trocar uma resposta ruim por uma resposta boa e começar tudo de novo, que seria o caso que eventualmente poderia funcionar. Bem, então, por último, eu queria agradecer as pessoas que fizeram esse trabalho. Esse trabalho foi feito principalmente pelo Rony, durante o pós-doutorado dele. Contou com a ajuda do Adriano, da Mariana e do Jonathan. Contou também com a ajuda de outras pessoas fora do laboratório, como a Marcela, Gustavo, Karina, Oscar, Ricardo Gazinelli, Alexandre e a Bruna, tá? E foi patrocinado pelo NCTV, obviamente, pela FAPESP, CNPq e CAPES, e foi feito principalmente na Unifesp.